A música instrumental brasileira é mundialmente conhecida e a safra de novos artistas que seguem esse caminho fazendo boa música é abundante. O refrão de hoje recebe o baterista Di Stefano, que prepara o seu terceiro trabalho, Outros Mares, com composições próprias e participações muito especiais. Vamos conferir. Stefano, um prazer tê-lo aqui no Refrão. Muito obrigada pela presença. Prazer meu. Bom, vamos apresentar aí os músicos que estão te acompanhando hoje. Ismael Hatz na percussão, no teclado Felipe Viegas, aqui no trompete Thiago Siqueira e no baixo elétrico Pedro Barbosa. É um prazer tê-los aqui. Bom, Stefano, vamos começar falando do seu terceiro CD, que já está no mercado, não é? Outros Mares? É uma produção independente, né? Minha. E que eu contei com a participação de grandes amigos e grandes músicos, né, no cenário brasileiro e internacional, né. Eu tive a honra de ter o André Memari ao piano, Vitor Gonçalves, Arthur Maia, baixista, que eu trabalho com ele há 6 anos. Tem um pianista francês também chamado Dominique Fion. Conheci lá no Nordeste, ele estava de férias, né. Você é de Natal, né, no Rio Grande do Norte. Nasci em Natal e hoje moro no Rio, né. Trabalhando com diversos artistas, né, dentre eles Boca Livre, Daúde, e muita gente da música instrumental. Né. Tem samba, bossa nova, tem 2 ritmos africanos, né, e tem um baião também, que eu fiz em homenagem à minha mãe, né, chama Baião para Maria. Bom, e dessa miscelânea aí de som, o que você pode tocar pra gente? Pode fazer o Jazz à Vista, composição do Outros Mares também. Que doido. mesmo. Essa é a Jazz à Vista. E você começou a tocar bateria com 10 anos, não é, Stefano? Isso. Como foi isso? Eu tinha um tio que tinha um grupo, né, musical, uma banda de baile lá no Nordeste.
E eu convivendo com aquele ambiente, assim, fui vendo as pessoas tocarem, né? Muita gente que ia também do Sul, eles acompanhavam, né? Esse grupo acompanhava as pessoas. E eu fui tomando aquele gosto pela música, né? Mas, assim, 2 anos depois, eu descobri que eu tinha esse dom, né? Que Deus tinha me dado esse dom. E comecei a estudar e pesquisar coisas, né? Meus pais não queriam muito, né? Queriam que eu fosse médico, arquiteto, professor, menos música, né? É a história de muita gente, exatamente, né? eles pensavam outra história para a minha vida e acabou que Papai do Céu me tornou músico, né? E quando que você começou a tocar profissionalmente? Desde 1990, né? Eu tirei minha carteira profissional em 90. E você começou como? Nos bares? Você já tinha uma banda? Isso, acompanhando alguns artistas, né, lá do Nordeste. Toquei com bastante gente, gravei com muitos deles lá e fui estudando e pesquisando e na coisa da música, né, da melodia, das composições. E fui conhecendo pessoas e montei um grupo instrumental lá em cima, né, lá no Nordeste. E isso, assim, me trouxe para o sul do país, né. Alguns artistas, algumas pessoas que me viram tocando lá, fizeram convite. E eu, um certo dia, tomei coragem e desci para o Rio de Janeiro, né. E estou lá até hoje, 6 anos. E é interessante que mesmo você estando no Rio agora, você ainda carrega essas raízes nordestinas no seu som, né? Sim. É bem perceptível. Isso, eu nunca perdi a coisa da identidade, né, da música nordestina. É bem legal, assim, muito forte, né, na minha música. Nosso destaque hoje é o músico baterista de Stefano, que está falando um pouquinho da trajetória dele, do terceiro disco, Outros Mares. Bom, Stefano, você já tocou com grandes nomes, Dominguinhos, João Donato, Boca Livre, como você mencionou. Como é que é essa experiência? É muito gratificante, assim, ter conhecido todos eles, né, e conviver, dividir palco. Você chegou a gravar, né, CDs com eles? Eu gravei com algumas pessoas, né, alguns artistas. Acabei de gravar o disco da Daúde, é uma cantora baiana que mora no Rio há muitos anos. Sim. Trabalho com ela também. E é muito legal essa experiência né, que a gente troca na estrada, nos palcos, com esses grandes nomes, né? João Donato, Dominguinhos, o Zé Ramalho, que eu trabalhei um pouco também. E é isso, a vida segue. Eu estou agora com esse projeto solo, né? Já é o terceiro disco de carreira. Tem um disco, um DVD, e agora o projeto Outros Mares, né? E dos seus outros trabalhos, eles seguiam essa mesma linha do Outros Mares? Um pouco parecido, né? É uma mistura de todas essas andanças, né? Pelo Brasil e por outros países que eu já fui, né? Você vai pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e inserir tudo nesse Outros Mares, que é um pouco de tudo isso, né? As composições têm a ver com essa andança, né? E você sempre seguiu o caminho da música instrumental? Isso. De 2005 para cá, o foco está sendo voltado mais para esse trabalho do jazz contemporâneo, né? Do jazz brasileiro. E quais são os artistas que te inspiraram para trilhar essa rota aí? Eu cresci ouvindo Alcione, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, o Sivuca, que é uma vertente mais instrumental, né? E cresci, assim, a minha casa rolava muito desse tipo de música, né? E tinha o lance da banda de baile, né? Que eles tocavam de tudo e eu fui absorvendo aquilo ali. E hoje, assim, eu tenho essa facilidade, né? Essa versatilidade de tocar um pouquinho de cada coisa. Bom, eu quero pedir licença aqui aos outros músicos, porque eu quero te pedir um solo de bateria, Stefano. Ok. Muito legal. E por que você escolheu justamente a bateria? Você toca algum outro instrumento? Não? Isso, eu toco um pouquinho de piano, né?
até aprendi para poder compor minhas composições e toco percussão também. Tudo a ver com a percussão, tem mais a ver com a bateria do que o piano, né? Mas a coisa do piano, assim, para expor as melodias, né? O encontro, os acordes, as coisas. Né, pro músico, é bom saber um pouquinho. É bom. E quais são os projetos daqui para frente, Stefano? Eu gostaria muito de poder lançar o disco Outros Mares fora daqui do Brasil, né? Já fiz contato com o Japão, com a França. Você já apresentou seu trabalho fora do Brasil, não? Nunca. Nunca toquei. Toquei com outros artistas, né? Mas o meu projeto solo ainda não. E como que é difícil para um artista que está começando chegar no exterior e... Não necessariamente, assim, hoje eu conheço muita gente, né, grandes nomes lá fora, né, que vem muitos artistas desse porte, né, do jazz para o Brasil, e acaba que a gente troca ideias e fiquei amigo de alguns, exatamente. E desses artistas tem alguns escritórios que eu tenho mantido contato com eles, né. Eu acredito que esse ano ainda eu volte à África, com o meu projeto solo, especificamente na cidade de Cape Town, em Moçambique, né, África do Sul, e uma possível ida à França também. E no Brasil, como que vai ser o trabalho de divulgação? Então, esse projeto é independente, possivelmente saia pelo um selo, que ainda não nada confirmado, né, e eu estou montando uma turnê pelas principais capitais do Brasil, né? E Brasília está no circuito, né? Eu devo trazer esse show aqui também para Brasília. Brasília é uma capital que, na verdade, o nosso Distrito Federal, né? Que tem uma aceitação muito grande para a música instrumental, não é? Diferente de outras grandes cidades brasileiras. Brasília é uma cidade especial, né? Tenho grandes amigos aqui e, assim, tem, ao longo do tempo, sendo desenvolvido, né, essa coisa da música instrumental aqui, do choro, sobretudo, né? E, com certeza, esse show vai passar por aqui. Muito bom. E, Stefano, seus contatos para quem está nos assistindo agora, quer contratar o seu show, quer saber mais sobre o seu trabalho? Meu número aqui em Brasília, 61 8270 2583, e o do Rio, 21 9110 9151. Muito obrigada pela presença de Stefano. Foi um prazer tê-lo aqui no Refrão. Obrigadaço. E vamos já à nossa pauta musical. Eu estou aqui com a Aloysio Falcão, jornalista, produtor cultural e que semanalmente está aqui na TV Justiça conosco, falando sobre a música popular brasileira. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem, Juliana. Tudo jóia. Aloysio, hoje falando de Chico César e Zé Cabaleiro. Você já falou aqui no Refrão, aqui na nossa pauta musical, algumas vezes sobre a parceria que você vê com bons olhos, feita entre os dois em alguns momentos, em algumas músicas, né, algumas composições. Mas o que você pode falar da obra desses dois artistas? Eu acho que eles se equivalem em qualidade. Foram duas gratas revelações, duas gratas surpresas dos anos 90, quando todo mundo... E os dois nordestinos, né, Luiz? Os dois, um maranhense, Zé Cabaleiro, e outro paraibano, Chico César. Os dois chegaram em 1990, juntos, não é? E compuseram algumas coisas juntas. Eu acho que aí tem um empate de qualidade, de excelência. São duas novas forças da música popular brasileira e desde o início da década, eu acho que não surgiram artistas melhores do que o Zeca e o Chico. O Zeca tem um quê de poeta muito interessante também. Letras admiráveis, o Chico César também. O Chico César é nosso colega, ele é jornalista de formação. Eu não sabia. Mas ele preferiu a música, acho que fez muito bem. Mas o maranhense Zé Cabaleiro, eu queria dizer que ele se distingue, sobretudo, pelo senso de humor. E por isso que você disse, a sensibilidade de algumas letras. Eu ouvi um disco duplo que ele lançou recentemente, um CD duplo, chamado Coração do Homem Bomba.
tem coisas divertidíssimas nesse disco. Tem uma canção chamada Geraldo Vandré. Aí você pensa que é aquela coisa nostálgica, onde foi parar Geraldo Vandré, não sei o quê. Não, é uma conversa com Geraldo Vandré. Começa assim, Geraldo Vandré, vamos tomar um café? Então, ele começa a dizer que, enfim, deu certo aquela tua ideia de fazer uma passeata contra a guitarra elétrica, porque está todo mundo tocando acústico. Foi na época daquele MTV acústico, né, que Sim, várias pessoas todo mundo gravava MTV acústico. Mas é um disco interessantíssimo, esse disco duplo. Eu recomendo a todo mundo. O Coração do Homem-Bomba, do Zé Cabaleiro. Ele tem uma letra que ele faz uma paródia com o Paulinho da Viola, que ele diz: tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor, que eu acho Exatamente, fantástico. ele faz muito isso, a paródia. E foi justamente naquela época que todos os adolescentes estavam colocando piercing, modelos, era febre, né? É verdade. Ele é engraçado pelo tema inesperado. Nesse disco duplo, ele tem uma música chamada Toca Raul. Aí você pensa que ou é uma louvação, então, ou é uma ironia, mas ele conta então a história de que toda vez que ele vai fazer um show, tem um cara que grita lá de baixo, toca Raul, que é Raul Seixas. Muitos músicos passam por isso, né? O fã-clube do Raul Seixas é uma coisa inimaginável. Ao invés de receber isso com aborrecimento, ele desenvolve a letra no sentido de mostrar que o Raul Seixas ganhou uma nova vida. Ele perenizou-se na memória dos seus fãs. Isso é o sonho de todo artista, não é? O Zeca é admirável. Ele estreou já com uma música que é fantástica, a Flor da Pele. Ele diz: ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. E realmente, há pessoas muito sensíveis que se emocionam até com comercial de margarina, né? Família de manhã reunida. Então. E ele flagra esse cotidiano e, de repente, ele emociona de verdade. Por exemplo, ele tem uma música chamada Brigitte Bardot, que é uma música lenta, uma balada, que tem um verso assim: a saudade é um trem de metrô. A saudade é Brigitte Bardot, acenando de longe, num filme muito antigo. O Zé Cabaleiro é um poeta consumado, viu, Juliana? E Chico César? O Chico César, ele não quis exercer a profissão de jornalista, escolheu a de compositor, e já começou com um hit de arrebentar, que é A Primeira Vista, que foi imediatamente percebido pelo rádio, pelas pessoas, pelo público em geral, e já estreou vencendo. Você ligava o rádio, que raramente toca música brasileira, mas rendeu-se aos encantos dessa canção. E na voz de Daniela Mercury, não foi? Da voz de Daniela e dele próprio, gravada ao vivo pela gravadora Velas. Ele não tinha dinheiro, a Velas tampouco, para gravar em estúdio e tal, com arranjo. Ele mesmo de violão, e foi um sucesso extraordinário. Perguntaram para o João Gilberto: João, quem é o melhor? Ele observa as coisas, o João Gilberto, vê muita televisão, ouve muito rádio, não sai de casa. Quem é o melhor, João? Ele disse: o Repolho. O Repolho? Quem é o Repolho? Ele disse: o Repolho, você não conhece o Repolho? O Repolho é ótimo. Ele tem músicas excelentes, as letras dele são irônicas, são poéticas. Mas quem é o Repolho? O Repolho, aquele que tem um repolho na cabeça, era aquele penteado do Chico César. Mas ele foi percebido até pelo João Gilberto. Você veja como são as coisas. O Chico César é um músico perfeito, ele toca muito bem, as melodias dele são muito, muito apuradas, e as letras, ele letrou um aboio que é fascinante, aquele aboio que a Elba Ramalho gravou, Beiradeiro, que ele diz na letra: a cigana analfabeta beijando a mão de Paulo Freire. Paulo Freire, o grande educador brasileiro, nordestino também, como ele. Então, o Chico César é uma figura muito bem-vinda na canção brasileira.
Aloysio, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Refrão. Obrigado a você. O programa Refrão de hoje fica por aqui, mas na próxima semana tem mais pauta musical e conversa sobre música popular brasileira. Se você quiser assistir novamente a este programa, vá ao YouTube, youtube.com/programa Refrão. Mande também o seu e-mail para refrão@stf.jus.br. Até a próxima semana. Refrão, um jeito diferente de ouvir música.